É, o que a filha descobriu sobre os povos e as suas culturas por meio da conversa com o pai? Aí pede para contar aos colegas. Como vocês estão fazendo sozinhos, o colega de vocês aqui na troca sou eu, a não ser que vocês tenham trocado com algum colega de vocês aí. Mas, enfim, nesse texto aqui, não sei se todos vocês conseguiram perceber que o pai tenta passar ali para a filha que essa questão da cultura é algo que as sociedades acumulam ao longo do tempo. Professor, Oi? qual é a página? Página 363, exercício que ficou da semana passada, 363. Ah, tá, obrigada. Tá bom? Página 363. Então, voltando aqui à questão da resposta. A ideia é essa: o pai explica para a filha que a questão da cultura ela é acumulada ao longo do tempo, né? E ela é passada aí de geração para geração dentro de uma sociedade. Então, é algo que vai se perpetuando dentro de uma sociedade. Então, vocês podiam colocar a resposta com as palavras de vocês, desde que vocês tentassem seguir por esse caminho, que a cultura é algo que uma sociedade acumula, as pessoas vão acumulando ao longo de muitos anos, e isso é passado para toda a população, ou seja, dentro de uma sociedade. Tá, ok? Isso na letra A. E na letra B, era uma questão assim, muito pessoal, porque a letra B pede para que vocês façam um texto com base na cultura dos seus antepassados, ou seja, tem coisas que vocês na casa, onde a família de vocês, né? Algumas pessoas têm algumas práticas que têm muito a ver com a cultura da nossa família. Algumas coisas que você de repente faz, algumas celebrações, ou seja, o Natal das pessoas, dependendo da situação cultural, da situação religiosa, estou dando só um exemplo, tá? Pode ser até outra coisa, mas o Natal ele é comemorado de forma diferente e por aí vai. Então, assim, isso tem muito a ver com a herança da nossa família. Claro que existem exceções, mas o texto de vocês é uma questão, como é algo pessoal, mas vocês deveriam, nesse texto, seria bom que vocês fizessem. De repente, tem gente que não tentou fazer. Assim, não quer fazer o texto, mas tenta conversar, de repente, com um tio, ou um avô, ou com a própria mãe, ou com o próprio pai, para ver, assim, poxa, o que vocês fazem? Porque muita gente, eu faço isso, 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 e não para para pensar que o que você faz tem muito a ver com o que os seus pais, seus avós, seus bisavós faziam. Então isso é muito legal, porque você resgata um pouco da sua história também, né? A história da sua família. Então a ideia de fazer esse texto era isso, é estar exercitando essa memória que nós trazemos aí dos nossos antepassados para o nosso dia a dia. Tá bom, gente? Então, o exercício era basicamente isso, eram questões muito pessoais. Eu estou dando só uma ideia aqui para o que deveria ter sido feito, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês. Tá beleza? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o exercício que ficou para casa? Se ninguém falar nada, eu vou seguir com a matéria. Beleza? Então, posso seguir? Pode seguir. Então, beleza. Então, vamos embora. Vamos nós, então. Gente, na semana passada, a gente estava falando da questão de cultura, e eu falei para vocês que, devido às características culturais, né, de alguns povos, há, no caso, algumas populações, algumas sociedades, elas vivem em determinados locais, só que elas não têm um país, ou seja, são povos que têm uma cultura, que têm toda uma identidade, toda uma identificação, mas não possuem um território para chamar de seu. São povos que vivem espalhados aí pelo mundo, como acontecia, né, com os judeus antes da criação de Israel, lembra? Na semana passada eu falei, olha, os judeus viviam espalhados aí por vários países, mas aí criaram Israel e a população, os judeus foram, a maioria agora vive lá em Israel, mas é claro, nós temos judeus espalhados pelo mundo aí também, mas hoje, assim, o judeu, qual é o país onde vivem os judeus? É Israel. Então foi criado um país após a Segunda Guerra Mundial, mas muitos povos
ainda lutam pela criação de um país. E eu estou no livro, tá? Como falei com você na semana passada, né? Eu estou seguindo o roteiro do livro para a gente acompanhar o conteúdo que seria dado. Então, eu continuo aqui no livro, só que agora eu estou na página 364. Quem estiver com o livro aí próximo, só para ter uma ideia de acompanhamento, tá? Para ir acompanhando. Então, eu estou na página 364, e se vocês puderem, vocês, só para ir seguindo aí, para que a gente vá caminhando juntinho nesse conteúdo, tá bom? Então, aqui na página 364, nós temos lá no início, assim, minorias nacionais e conflitos no mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem muitos povos que tentam, como eu falei aqui, a independência de seus territórios. Aqui, nessa parte do capítulo, nós temos vários povos que tentam a criação de um país. O primeiro aqui são os curdos. Quem são os curdos? Ninguém, de repente, você gente, que é isso? Nunca ouvi falar nesses tais de curdos. Eu nem sei o que é isso, professor. Os curdos, para vocês terem uma ideia, eles são o maior povo sem território do mundo. Ou seja, os curdos, a população curda gira em torno de 30 milhões, pouco mais, pouco menos de 30 milhões. 30 milhões é muito mais do que a população de muitos países que existem. Para vocês terem uma ideia, aqui na América do Sul, nós temos o Uruguai. Para vocês terem uma ideia, a população do Uruguai é de pouco mais de 3, acho que não chega nem a 3 milhões de habitantes. E os curdos são mais de 30 milhões de habitantes. Então, é uma população significativa. E eles têm, assim, uma identidade muito própria, têm uma cultura muito própria. E só que o problema é que eles vivem espalhados por vários países, principalmente lá no Oriente Médio. E eles querem a criação de um país, eles querem a criação de um país que vai se chamar Kurdistão. Só que, assim, eles querem a criação desse país e o território desse país, a princípio, ficaria dentro de territórios de países que já existem. Então, esse é que é o problema, porque os países que já existem não querem abrir mão de parte do seu território para a formação de um novo território. Então, isso cria um conflito muito grande na região. Assim, não é uma guerra grandiosa, mas vira e mexe tem algum tipo de incidente envolvendo lá os curdos e as pessoas de outros países aonde eles estão instalados. Então, isso aí, o conflito dos curdos é um conflito bastante complicado nos dias de hoje, só que ele está mais localizado lá na região do Oriente Médio. Tá bom, gente? Tem um outro aqui também, seguindo aqui o caminho do livro. Esse aí é mais na Rússia. A Chechênia, né? A Chechênia, que é um território russo. Então, a Rússia, que é aquele país que fazia parte da antiga União Soviética. Eu não lembro se a gente já trabalhou Guerra Fria em algum momento, mas só relembrando aqui, não sei se vocês já viram isso em história também, a Guerra Fria, né, foi aquele período onde nós tínhamos uma disputa política ideológica no mundo entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Só que a Guerra Fria acabou, a União Soviética também deixou de existir, vários estados que faziam parte da União Soviética se tornaram países independentes, e a Chechênia é uma região onde a população que vive lá tem uma cultura muito própria. E a Chechênia queria também que esse território se tornasse povo, né, os chechenos queriam que a Chechênia se tornasse um país independente. Só que a Rússia não quis liberar a Chechênia de jeito nenhum. Ou seja, houve ali um conflito, né? O conflito ainda existe. Só que no passado, algumas décadas atrás, aí, principalmente no início da década de 1990, o conflito ali foi violento, pessoas morreram, enfim. E ficou pior para os chechenos, porque os russos foram muito duros com relação à tentativa da Chechênia se tornar um país independente, coisa que a população local não conseguiu. O território da Chechênia ainda é russo, pertence à Rússia, mas a população ainda luta, né, pela independência, pela tentativa da independência
desse território, tá bom? Agora eu estou indo, gente, estou passando para a página 365, tá? 365. Esse conflito aqui, na minha opinião, é um dos mais importantes, se não o mais importante, porque esse conflito aqui, ele assim, todos eles são importantes, são históricos, mas esse aqui é interessante pela localização, a localização, né, a área onde esse conflito ocorre, que é a questão da Palestina. Quem são os palestinos? Os palestinos são um povo que vive ali na região da Cisjordânia, região ali do Oriente Médio, uma área onde foi criado o território de Israel. Tá? Então, os palestinos já viviam ali, alguns judeus já viviam ali. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a criação de Israel foi concretizada naquela região. Os palestinos não aceitaram isso de jeito nenhum. Por quê? Porque os palestinos já lutavam também pela criação de um território, de um país deles. Só que isso nunca aconteceu e Israel foi criado em áreas em locais que são considerados importantes, sagrados para os palestinos. Então, desde os conflitos entre palestinos e judeus sempre aconteceram, mas depois da criação de Israel, eles se intensificaram muito mais. Sendo que Israel, quando foi criada, recebeu a ajuda de países muito importantes militarmente. No caso, os Estados Unidos, no caso, a Inglaterra, e Israel sempre foi ajudado por essa galera. Então, Israel teve facilidade de dominar a situação no local, né, e automaticamente aumentou o seu território depois dos conflitos que ocorreram ali. Só que esses conflitos não acabaram. De vez em quando ocorrem lá situações onde atentados terroristas dentro do território de Israel, feito por palestinos. Aí Israel vai e bombardeia áreas onde os palestinos vivem, os assentamentos dos palestinos. Então, esse conflito é um conflito muito antigo. Para vocês terem uma ideia, esse conflito ele existe desde muito antes do Brasil ser descoberto, né? Entre aspas, vamos dizer assim, dos portugueses terem chegado aqui no Brasil. Isso aí já rolava lá nessa região. Então, é um conflito muito importante e está longe, né, de você ter aí uma solução, porque Israel não quer abrir parte do que conquistou e, ao mesmo tempo, os palestinos lutam pela criação de território para eles. Então, é algo aí que, futuramente, nós vamos... Seria bom, né, que eles chegassem a um acordo, que a paz reinasse naquele local ali, que tem as localidades chamadas de Terra Santa, né? Muitas cidades aí. Existem locais aqui que são importantes para os judeus, para os cristãos de uma forma geral e também para os muçulmanos, tá? Então, essa região é uma região que tem uma importância religiosa, histórica, significativa para essas três para essas três religiões aí, tá? Então, isso aí, por isso que eu falo que é um conflito, né? Essa região, esse conflito da Palestina, de tentar ter um território, é algo que, na minha opinião, chama muita atenção com relação à sua importância. Seguindo aqui, nós temos um outro que, assim, é importante também, não tanto quanto a Palestina, mas é a questão do Tibete, tá? Ou Tibete. Pessoal, dificilmente você escuta alguém falar Tibete. O pessoal não vai pronunciar, a pronúncia é Tibete, mas se escreve Tibete mesmo. Onde fica o Tibete? O que é o Tibete? O Tibete é uma região autônoma. O que seria isso? É uma região que tem uma certa autonomia, só que ela pertence politicamente à China. Quem manda e desmanda no Tibete é a China. O Tibete tem uma certa autonomia. O que seria isso? Algumas decisões de pouca importância são tomadas lá dentro mesmo por um grupo político formado por chineses, lá dentro, mas as principais decisões são tomadas pela China. O Tibete era um país independente até a Segunda Guerra Mundial, né? Depois que a Segunda Guerra Mundial ela acaba, o mundo começa a ter uma nova configuração. E na China, você vai ter uma revolução chinesa que vai acontecer lá no país, e com essa revolução,
a China ela vai anexar novamente o Tibete ao seu território. Claro que a população tibetana não aceitou isso. Houve até um conflito lá, mas pô, o Tibete, um país onde não havia nenhum exército propriamente dito, foi facilmente dominado pelos chineses. E a população tibetana tem a questão da religiosidade muito enraizada dentro dessa sociedade. Eles são, assim, muito ligados à questão da religião. E o governo chinês sempre viu a religião como um problema. E o governo chinês, principalmente na época, é assim até hoje, tá? Mas quando a revolução começou, a religiosidade era tratada como algo muito ruim, que fazia mal à sociedade. Como o Tibete era um país muito ligado à religiosidade, eles seguem lá o líder espiritual deles, que é o Dalai Lama, tá, que eles consideram a reencarnação de Buda. Só que, assim, esse líder tibetano, ele não vive no Tibete, porque se ele for para o Tibete, que é um território que pertence à China, ele vai ser preso. Então, o Dalai Lama, ele vive exilado. Eu não lembro quando, mas desde que essa revolução começou, alguns anos depois, ele teve que fugir do Tibete, porque senão ele seria preso. Ele vive, se eu não me engano, na Índia. Ele vive exilado lá, mas ele viaja pelo mundo inteiro, levando a causa do Tibete, tentando, né, fazer com que as autoridades no mundo ajudem o Tibete a voltar a ser um país independente, porque a China não deixa o Tibete seguir o caminho dele. Então, assim, o caso do Tibete é diferente. O Tibete já tem um território formado, eles não lutam pela formação de território, mas eles lutam hoje pela independência, a retomada da independência que eles tinham e hoje eles não têm mais. Tá? Seguindo aqui, agora eu estou indo lá para a página 366, tá? Página 366, onde nós temos o seguinte: Catalunha e País Basco, está lá no início da página 366. Vamos começar pela Catalunha, óbvio. A Catalunha é um território onde fica se localizando na Espanha, tá? Inclusive, a Barcelona, né, principal cidade, uma das cidades mais conhecidas da Espanha, é uma cidade onde a população que vive lá, a maioria, é a população catalã. Então, a Catalunha, ela tenta a independência do território espanhol. Há muito tempo que ela tenta essa independência, tenta de maneira pacífica, né, na conversa, ouvindo a população. Só que a Espanha não quer abrir mão dessa região de jeito nenhum, porque é uma região muito importante, historicamente, turisticamente. A Espanha é um país que vive do turismo. Essa situação da pandemia aí, né, a Espanha foi um país europeu muito afetado economicamente. Por quê? Porque como o país ficou fechado e ainda está, a questão do turismo na Espanha está quase zero. E é bastante complicado. E algumas cidades da Catalunha, Barcelona, por exemplo, uma cidade muito, muito importante nesse ponto de vista. E claro que não é só isso, tem outras questões, como eu falei aqui, históricas, culturais, mas a população catalã tem uma identidade cultural muito própria. Tenta, mas não consegue se desvencilhar da Espanha. Já o País Basco, a situação ali é diferente. O País Basco, ele fica no território espanhol, mas uma parte do que seria o País Basco fica dentro da França. E também os bascos, eles têm uma identidade cultural muito própria também, muito deles. Só que os bascos, diferente da galera que vive lá na Catalunha, eles não aceitaram de forma pacífica a forma como a Espanha conduzia a situação, não. Tanto que eles criaram um grupo terrorista que recebeu o nome de ETA, a sigla é ETA. O que significa? Pátria Basca e Liberdade. Esse grupo levou terror à Espanha, realizava, assim, realizou, né, vários atentados terroristas entre as décadas de 1980 e 1990. Então, isso aí foi bastante complicado. Hoje, a situação está mais tranquila do ponto de vista de não ter mais atentado terrorista, mas a população que vive lá ainda luta pela sua independência, ou seja, pela tentativa de fazer com que essa região, chamada de País Basco,
se torne um país independente. E para finalizar essa primeira parte, aí nós temos a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, que é um país que pertence ao Reino Unido. Reino Unido, que é aquela região formada, né, por Inglaterra, Escócia, País de Gales e a própria Irlanda do Norte. Então, a Irlanda do Norte, ela tenta se tornar, se desvencilhar dessa galera do Reino Unido, ela tenta ser anexada pela República da Irlanda, que é um país independente do Reino Unido. Mas também não consegue, vem tentando há muitos anos essa independência, mas não consegue fazer isso porque Inglaterra, Escócia, mas principalmente a Inglaterra, não permitem que isso aconteça. E assim como aconteceu no País Basco, lá na Irlanda do Norte, foi criado também um grupo terrorista para tentar lutar pela independência da Irlanda do Norte, que foi um grupo que recebeu o nome de IRA, a sigla é IRA. O IRA é o Exército Republicano Irlandês. Eles também movimentaram o terror, né, naquela região ali do Reino Unido, realizaram muitos atentados terroristas também. Graças a Deus, esses atentados terroristas diminuíram bastante hoje. A Irlanda do Norte ainda tenta se tornar um território ali fora, independente, né, do Reino Unido, mas na base da conversa, mais na base da diplomacia. Tá bom, gente? Alguma pergunta, pessoal, até agora? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Dá uma pausada aqui para perguntar. Alguém? Se ninguém falar nada, eu vou continuar aqui, vou seguir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Ninguém? Então, vamos embora, vou seguir aqui, tá? Seguindo, então, eu estou indo lá para a página 367, tá? 367. Na semana passada, não sei se vocês lembram, eu falei com vocês, conversei com vocês, que hoje, quando os países querem resolver algum tipo de divergência, eles conversam entre eles. Tem a questão da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que acaba servindo como uma mediadora desses conflitos aí entre os países. Só que hoje a coisa é assim. No passado, em algumas vezes, né, quando os países tinham algum tipo de divergência, não tinha conversa, não. Eles iam um para dentro do outro, tinha conflito, tinha guerra mesmo. Tanto que nós tivemos aí duas guerras de proporções mundiais, duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Essas guerras, elas mudaram o mapa mundi. Como assim, professor? Mudaram o mapa mundi? É porque essas guerras, elas fizeram com que novos territórios surgissem, que países perdessem parte do território, outros territórios tivessem um aumento. Então, isso tudo aconteceu, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, e dois continentes foram muito afetados por essas mudanças, a Ásia e a Europa, mas principalmente a Europa. Se vocês observarem, eu estou com o livro aqui na página 367, nós temos uma sequência de mapas aí, desde o início do século XX, onde vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, até, aí já indo para a página 368, o mapa atual. Então, se vocês olharem depois com calma, quem tiver assim, não quiser olhar agora, mas se vocês olharem com calma, vocês vão ver que o mapa europeu mudou e mudou muito, mudou pra caramba. E isso aí, por que mudou? Justamente porque quando as guerras aconteciam, aqueles que saíam vencedores, normalmente, eles aumentavam o seu território, e aqueles que saíam perdedores diminuíam o seu território. Nós tivemos até um caso aqui, né, aí, posterior à Segunda Guerra Mundial também, do país hoje que, economicamente, ele é o mais importante da Europa. Se for, quem é a maior potência econômica da Europa hoje? Eu penso, é a Inglaterra, professor. Não. Hoje o país mais importante economicamente da Europa principalmente da zona do euro ali, né? É a Alemanha. E a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida.
você tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Você tinha um muro, era um muro mesmo de verdade, que dividia esses dois, eram dois países diferentes. A Alemanha Ocidental era um país que seguia um caminho, no caso era um país capitalista, e a Alemanha Oriental era um país que seguia um outro caminho com base no socialismo. E hoje a Alemanha é uma só, ela é unificada, né? Mas isso durou até 1989. Depois de 1989 que isso acabou. Mas era um país que estava dividido. Então, depois vocês olhem, mas a Europa foi muito afetada, foi muito modificada depois dessas guerras aí, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. E isso daí acabou fazendo com que muitos povos que vivem no continente europeu até hoje ficassem insatisfeitos, né, com essa divisão territorial que foi feita. Por isso que muitos tentam aí as suas independências, né? Muitos tentam com que determinados territórios se tornem independentes, tá bom? E para finalizar essa parte aí, finalizando, nós temos aqui na página 368, tem um texto, lá no final da página 368, o título do texto é Era dos Muros. E por que isso? Porque esse texto é muito interessante, porque hoje nós vivemos o período da globalização, né? Então a gente sabe que a globalização ela veio para integrar. Os países hoje são muito integrados, economicamente, politicamente, a questão da tecnologia favorece isso. Só que ao mesmo tempo que os países eles são mais integrados, as diferenças que existem entre os países faz com que alguns queiram se isolar, principalmente países ricos em relação a países pobres. Nós temos um caso aqui bastante interessante citado nesse texto, que é o caso Estados Unidos e México. Por quê? Estados Unidos é um país que tem uma situação econômica e social, a maior potência econômica do planeta, né? Então, tem uma situação socioeconômica infinitamente superior ao do México, que é um país que faz fronteira ali com os Estados Unidos. O México é um país, assim como o Brasil, com muitos problemas econômicos, muitos problemas sociais. E muitos mexicanos tentam entrar no território dos Estados Unidos. Todo ano, né? Claro que alguns não conseguem, alguns morrem, mas muitos conseguem entrar. Então, o governo dos Estados Unidos sempre lutou contra essa entrada de imigrantes estrangeiros dentro do seu território. E esse governo atual tem sido muito mais severo com relação a essa repressão. Tanto que há um projeto, que ainda não saiu do papel, da criação de um muro mesmo, um muro como dividia a Alemanha, que eu acabei de falar com vocês. Esse muro dividiria, já há a divisão, né? Mas esse muro ele seria feito na fronteira do México com os Estados Unidos, para tentar diminuir, né, a entrada de imigrantes mexicanos, né, dentro do território dos Estados Unidos. Só que isso é muito complicado, porque eu acho que hoje, tenho certeza, né, os países que são ricos, os países que são fortes economicamente, eles deveriam estar pensando em ajudar esses países que são pobres e não em segregar, em não em separar e deixar esses caras na situação que eles estão, porque se eles não receberem ajuda, a situação deles tende a piorar. E, assim, eles vão criar uma forma, vão tentar criar um meio de continuar a tentar entrar nesses países que têm uma situação melhor. Então, se a situação nesses países melhorasse, a entrada de imigrantes iria diminuir, porque se eu vivo num país onde a situação está boa, para que eu vou querer sair dele? Então, o raciocínio tinha que ser esse, ou seja, se a gente ajudar esses caras, eles vão melhorar a situação deles. E existem tantos países aí, aqui a gente fala de México e Estados Unidos, mas, pô, se você pegar os países europeus, cara, você tem aí uma Inglaterra, uma França, uma Alemanha, pô, que exploraram vários países. O Brasil mesmo, o Brasil foi explorado economicamente aí no passado, mas existem outros países na África mesmo que não recebem ajuda de ninguém, e as pessoas saem desses locais e vão tentar a vida, vão tentar a sorte em outros países. Se eles vivessem em um local onde a situação é melhor, essa saída forçada iria diminuir. Então, as autoridades mundiais, não agora, né,
porque com esse período de pandemia, a situação econômica está ruim para todo mundo. Mas isso deveria ter sido pensado antes, isso pode ser pensado para o futuro, ou seja, aqueles países que são mais fortes economicamente, que são mais, têm condições, eles deveriam ajudar mais aqueles países que precisam para que esse fluxo, né, essa saída de pessoas aí diminuísse, assim como acontece aí entre México e Estados Unidos, sem necessidade, né, de estar criando um muro para dividir, ou seja, o cara lá tem problema, eu vou criar um muro, deixa o cara lá do outro lado, ele com os problemas dele, eu aqui com a minha vida boa. Se eu posso ajudar, eu deveria estar ajudando mais. Beleza, pessoal? Então, olha só, alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Então, olha só, eu vou pedir para que vocês façam agora, vamos tentar fazer, tentar corrigir ainda aqui nessa aula de hoje, porque ainda faltam 25 minutos, eu vou dar 10 minutinhos para vocês aí, até menos, para tentar fazer, que é pouca coisa. Página 369 e 370, sendo que na 370 vocês não precisam fazer o número 2 não, tá? O número 2 era uma atividade que vocês iriam fazer em grupo, então não precisa fazer. Então vocês vão fazer rapidinho, tentar fazer para mim 369, tá? E a página 370 só o número 3, tá bom? Então tenta fazer aí, eu tô aqui, não vou sair daqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar, tá? Mas tenta aí 10 minutinhos, tá bom? Vamos lá. Estou aqui. 10 minutos, hein? Tô aqui, hein, pessoal. Qualquer coisa é só chamar, hein?
Vamos lá, galera. Vamos lá, hein? Lembrando que a 2 da 370 não precisa fazer, hein? Tô aqui, hein? Qualquer dúvida é só falar, hein? Vocês sabem tudo, né? Não estão perguntando, então que bom, graças a Deus. Mas se tiver dúvida, pergunta aí, eu tô aqui. Professor, Opa! eu não tô conseguindo fazer a da 3. Vamos lá, então. 3. Vamos embora. Página 370, né? Nós temos assim, ó, vou ler aqui, aí você me ouça aí do outro lado. No decorrer da história da humanidade, as fronteiras e territórios nacionais passaram por várias mudanças. Comente de acordo com os nossos estudos de maneira os limites territoriais são alterados no decorrer do tempo. Então, como que um território pode ser, assim, as suas fronteiras, elas podem se modificar. Você tem um território que é de um tamanho. O que pode acontecer com ele? Ele pode diminuir ou ele pode aumentar o seu território. Isso aí, no caso, pode acontecer através do quê? Ele pode acontecer através de um conflito,
pode acontecer através de um acordo entre um país e outro, ou seja, quando um país tem o seu território diminuído ou aumentado, isso aí pode acontecer num acordo feito entre dois países, ou, no caso, acontecendo um conflito entre eles. Aí você vai ter o aumento ou a diminuição do território. Vou dar um exemplo aqui do Brasil, por exemplo. Nós temos o estado do Acre. O Acre não fazia parte do território brasileiro. O que aconteceu? O Brasil fez um acordo com a Bolívia, que era o dono do território do Acre, né? E comprou o Acre, o território do Acre, do governo boliviano. Então foi um acordo. O Brasil parece que construiu também uma ferrovia que ligaria o Bolívia ao território brasileiro. Foi um acordo que foi feito, foi uma troca, entendeu? Então, assim, pode ser dessa forma. Ou só para. Estou explicando, mas resumindo. Ou devido a um conflito, ou devido a um acordo entre os países. Tá bom? Foi? Foi não? Foi ou não foi? Ah, tá. Então foi. Beleza. Vou esperar mais 5 minutinhos aí. Tem gente que tá lanchando. Muito bem. É isso aí. Tem que lanchar mesmo para ficar fortinho. É isso aí. Daqui a pouco eu vou lanchar também. Muito bem. Esperar mais 3 minutinhos, tá, pessoal? Para corrigir, hein? Vamos lá, pessoal? Posso corrigir? Sei que de repente tem gente aí que está tentando ainda, mas vamos lá, porque faltam 10 minutinhos. E aí, para a gente não fazer nada correndo, né? Como são poucas questões, em 10 minutos a gente consegue aí corrigir numa boa. Quem não conseguiu fazer, preste atenção, vou falar as respostas.
Se colocar a resposta parecida com o que eu estou falando, deixa, não tem problema. Só muda se ficar assim muito diferente, tá bom? Então vamos lá, olha. Na número 1, vocês tinham três reportagens aí, né, falando daqueles conflitos separatistas que a gente viu aqui anteriormente, tá? Então, as respostas de vocês tinham que estar com base no que vocês leram aí nessas tiras de reportagem. Então vamos lá. Na letra A, explique do que tratam, né, as notícias apresentadas em relação aos movimentos separatistas na Espanha. Tá? Então, do que eles falam em relação aos movimentos separatistas na Espanha? Eu vou falar um exemplo de resposta que quem colocou igual deixa. Tá? Elas falam de manifestações a favor da independência da Catalunha e sobre a dissolução do grupo separatista basco ETA. Ou seja, falam da independência daquela região da Catalunha que eu acabei de falar e do fim daquele grupo terrorista chamado ETA. Tá? A resposta seria essa. Então, repetindo, falam da independência da Catalunha e da dissolução do fim do grupo separatista ETA. Alguém não fez essa, ficou com dúvida, colocou muito diferente, e aí? Alguém? Hein, pessoal? Ninguém? Beleza, então. Vou seguir para a letra B, então, hein? Ninguém falou nada, então tá tudo certo. Beleza, letra B. Vamos lá, então. Júlia colocou aqui... alguém tá pedindo para repetir. Vou repetir, então. Vamos lá, então. Vou repetir. Letra A. A resposta seria independência, reportagens a favor, presta atenção, reportagens a favor e contra a independência da Catalunha, a favor e contra a independência da Catalunha, e uma reportagem falando do fim do grupo terrorista ETA. Então, falando a favor e contra a independência da Catalunha, e o fim do grupo terrorista ETA, ETA. Beleza, tô vendo algumas respostas aqui pelo chat, o pessoal tá colocando aqui, tá beleza, tá tranquilo, pode deixar, quem colocou desse jeito aí no chat, pode deixar que tá certo também. Beleza? Vou para a letra B agora, hein? Lá vou eu. É possível afirmar que toda a população da Catalunha reivindica a independência da região? Ou seja, todo mundo que vive lá na Catalunha quer que essa região se torne independente? Não. A primeira parte da resposta, não. Qual é a justificativa? É que foi feito lá uma pesquisa na Catalunha e parte da população prefere ficar ligada à Espanha. Tá? Então, qual seria a resposta de vocês? Primeiro, vocês deveriam colocar não. Primeiro é não. Aí depois, bota um pontinho, né? Escreve depois. Porque boa parte da população da Catalunha prefere ficar ligada à Espanha. Porque boa parte da população da Catalunha prefere ficar ligada à Espanha. Ponto final. Tranquilo? Alguma dúvida? Posso ir para a letra C? Lá vou eu, hein? Lá vou eu, então. Ninguém perguntou nada. Letra C. É possível afirmar que a dissolução do ETA, o País Basco deixou de reivindicar sua independência, ou seja, quando o ETA terminou, esse grupo terrorista, a galera que vive lá no País Basco deixou de pedir a independência da região? Claro que não. Não deixou. E qual é a justificativa? É porque esse grupo ele continua ativo politicamente. Eles não fazem mais atentado terrorista, mas eles continuam ativos.
só que agora mais na parte política. Então, na letra C, vocês colocariam não, tá? Bota não. E depois, porque esse grupo permanece ativo politicamente. Vocês vão colocar não, bota não, ponto. Porque esse grupo permanece ativo politicamente. Beleza? Vou para a página 370, hein, galera? Vamos lá, então. 370, número 3, hein? Para finalizar, hein? Posso? Já tô lá, hein? Vamos lá, então. Número 3, letra A. No decorrer da história da humanidade, as fronteiras e territórios nacionais passaram por várias mudanças. Comente de acordo com os nossos estudos de que maneiras os limites territoriais são alterados no decorrer do tempo. O que eu expliquei para vocês? Como que um território ele pode ser alterado? Ele pode ser alterado com o aumento, né, a anexação de um outro território ou não. Ou seja, você vai criar um novo país ou você vai ter a perda de um território. Então, o que vocês deveriam colocar aí? A anexação ou não de outros territórios. A anexação ou não de outros territórios. Beleza? Vou repetir aqui a 3A, hein? A anexação ou não de outros territórios. Beleza? E para finalizar, para todo mundo aí curtir a sexta-feira dentro de casa, letra B. De acordo com o que estudamos na página 368, de que maneira ocorreram as modificações dos limites territoriais entre países do continente europeu? A gente viu aí o que fez com que o território, né, dos países na Europa mudasse. Vocês podem colocar a primeira e a segunda, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as duas guerras mundiais. E também, vocês podem colocar aí, o fim da União Soviética. Então, vocês podem colocar as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, e o fim da União Soviética. Essa seria a resposta 3B. Vou repetir pela última vez, hein? As duas guerras mundiais e o fim da União Soviética. Beleza, pessoal? Então, gente, ó, eu vou estar finalizando a nossa aula, tá beleza? Então, um abraço para vocês, tá? Vocês continuem se cuidando e sexta-feira que vem estamos aqui de volta. Tá bom, pessoal? Um abraço aí para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí. Um abraço para todo mundo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau.